Fala, galerinha da biologia, beleza? Professor Faria chegando com muita alegria, é claro, porque estou ao lado de vocês para mais uma aula de genética. Então, pessoal, eu deixo logo o convite para você assistir essa aula até o final. Se vocês gostarem, afunda o dedo no like, se inscreve lá no canal para acompanhar outros vídeos. E hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o melhoramento genético. Vamos ver que os conhecimentos da genética gerou novas tecnologias, técnicas de manipulação do DNA. Me acompanhe, eu vou mostrar esse e outros grandes impactos que a genética causou na sociedade contemporânea. Porque é hora da biologia. Então, pessoal, vamos seguir aqui falando do melhoramento genético. Então, melhoramento genético é uma seleção que é feita no sentido de melhorar as qualidades da espécie, das espécies, tendo em vista sempre a utilização delas pelos seres humanos. Nós temos que entender que desde a antiguidade, milhares de anos, o ser humano ele vem fazendo uma domesticação de animais, de plantas e outros organismos que são utilizados para a nossa alimentação básica, no sentido de usar esses organismos de uma forma que venha a estar sempre melhorando a qualidade deles, tá? Então, mesmo antes da descoberta dos mecanismos da herança biológica através da genética, eles já faziam esse melhoramento de uma forma intuitiva, através da intuição. Eles, por exemplo, queriam obter espigas de milho com maior número de grãos. O que é que eles faziam? Os agricultores eles selecionavam para o plantio apenas espécies que tinham as sementes com um grande número de grãos. Se eles queriam, por exemplo, aumentar o peso médio das galinhas, eles usavam como os reprodutores, eles eram selecionados os galos e as galinhas, os que eram maiores e mais pesados. Atualmente, usa-se o que? Usa-se o método científico para fazer esse melhoramento. Então, técnicas genéticas novas são usadas para aprimorar essas qualidades. Então, voltando aqui no exemplo da galinha, se você pegar aqui uma galinha lá de 1957, comparar ela com a 2018, você vai ver que ela aumentou, tanto em tamanho, em peso, tá? A qualidade dos ovos. Isso através de técnicas genéticas, não mais apenas da intuição, de selecionar os reprodutores. E as qualidades que têm valor econômico, como por exemplo o tamanho, a produção da carne, dos ovos e etc., elas são condicionadas por genes que interagem fortemente com fatores ambientais. E esse conhecimento ele tornou possível cada vez mais o desenvolvimento de técnicas mais eficientes para selecionar e melhorar as características desses animais e também plantas, que têm alguma importância econômica. Aqui também eu apresento para vocês um exemplo das diversas raças de cães, que foram obtidas
por criadores desses animais, que foram realizando cruzamentos para assim obter as características que lhe interessavam, né? Pessoal, vamos falar também sobre uma outra ideia aqui, um outro conceito, que é a heterose ou vigor híbrido. Então, o que é isso? É quando um organismo híbrido ele apresenta uma qualidade superior às linhagens puras, por possuir muitos genes em condição heterozigótica. Então, o que foi que aconteceu? O geneticista estadunidense George, ele percebeu que no cruzamento entre duas determinadas variedades de milho produzia uma linhagem que ele chamou de híbrido, e ele verificou que esse híbrido ele possuía qualidade superior às linhagens puras. Então esse híbrido do milho, por exemplo, ele possuiria, né, qualidades superiores à das plantas ou das linhagens puras. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Você pega aqui uma linhagem pura A, uma linhagem pura B, faz aí a mistura entre elas, né? O pólen de uma é jogado na outra linhagem e obtém-se um híbrido. Esse híbrido tem qualidade superior. Então ele vai possuir, no caso, características melhores, como por exemplo plantas mais vigorosas, mais resistentes a doenças, com espigas maiores, né? Por quê? Porque esse híbrido ele é um heterozigoto. Ele vai possuir as características de um misturadas com as características do outro. Então, ele vai ter esse melhoramento, né? Então, isso é chamado de heterose ou vigor híbrido, né? O híbrido vigoroso. E esse conhecimento, né, da base genética do vigor híbrido ou da heterose, como vocês queiram chamar, no milho, por exemplo, permitiu a produção de duplos híbridos. O que é isso? Voltando aqui à imagem. Você tem duas linhagens A e B, você tem o híbrido AB, né, do cruzamento delas. O cruzamento de duas linhagens, que já vai ser a C e uma D, você vai ter o híbrido CD. Então, você pode também cruzar esses híbridos, tá? Para obter um duplo híbrido. E esse duplo híbrido ainda vai ter qualidades superiores às dos híbridos, né? Das linhagens dos híbridos. Então, pessoal, a maior parte do milho consumido no mundo hoje ele é duplo híbrido, né? E essa heterose, esse vigor híbrido, ele não acontece apenas na produção do milho, mas também ocorre em outras plantas que nós consumimos. O morango, o tomate, o algodão, a cebola, algumas espécies de animais, como a gente já falou, da galinha também. Então, esse processo ele é usado, né, na produção de outros seres que também têm um valor econômico. Agora, nós temos que entender que nem tudo aqui é positivo, né? Nós falamos só da parte boa, né, do melhoramento genético. Nós temos que entender que existem problemas. E exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos abordar de vários problemas que podem existir. Vamos abordar o principal aqui, provavelmente, que é o surgimento de linhagens com pouca variabilidade genética. O que é isso, né? Linhagens com pouca variabilidade genética. A variabilidade genética é a diferença genética entre os indivíduos. Então, essa diferença genética entre os indivíduos ela é importantíssima, entendendo que esses indivíduos eles estarão sempre ligados a um ambiente.
todos os indivíduos vai estar em determinado ambiente. E esse ambiente ele não vai ser algo estável, não vai estar sempre ali nas mesmas condições. Esse ambiente ele vai passar por mudança. Então o ambiente ele muda. E aí se você não tem a variabilidade genética, ou seja, você não tem indivíduos geneticamente diferentes vivendo naquele ambiente, quando esse ambiente se modificar, provavelmente todos os indivíduos vão sofrer, porque eles só estavam adaptados a uma condição ambiental. E aí essa condição ambiental mudou agora. Então, se eles não têm uma adaptação a outro tipo de condição ambiental, quando o ambiente mudar, todos serão dizimados, serão eliminados desse ambiente. Por isso a importância da variabilidade genética, da diferença genética entre os indivíduos, tá? Para que alguns possam estar adaptados a uma eventual mudança do ambiente e esses possam sobreviver, porque senão todos vão ser eliminados se não tiver algo diferente, né, de um para outro. Um exemplo que aconteceu há muito tempo atrás com os agricultores é que eles já lidavam com esse problema, né, nos campos de trigo. E aí o que eles faziam? Eles plantavam diversas variedades para aumentar a chance de preservar ao menos uma parte da lavoura, no caso de uma seca, de uma enchente ou de uma praga, né? Agora, vamos falar também de um exemplo histórico de um desastre por falta de variabilidade genética, ou seja, na Irlanda ocorreu uma grande fome nos anos de 1845 a 1849, que foi causada por quê? Naquela época, na Irlanda, eles sobreviviam, o principal alimento deles era a batata. Então, eles produziam batata como principal alimento, só que eles plantavam apenas uma única variedade de batata, né? Ou seja, não tinha variabilidade genética, só era um único tipo de batata sendo plantado lá. Veio uma doença causada por micro-organismos, provavelmente bacterianos ou organismos, pode ser fungos, não sei, e dizimou, eliminou todas as plantações de batata. O resultado foi uma catástrofe, né? A morte de milhões de pessoas causadas pela fome. Então, esse é um exemplo de falta de variabilidade genética que, né, é um problema que o melhoramento genético acaba causando, né? Então, pessoal, agradeço pela atenção de vocês. Espero ter ajudado a entender melhor esse assunto. E até a próxima.